Olá pessoal, já cheguei, que bom que vocês estão aqui. Continuando a série de vídeos com a temática Halloween, hoje eu trouxe o boneco do personagem Jigsaw, da série de filmes Jogos Mortais, que foi lançada a primeira vez aqui no Brasil em 2004. Então se vocês quiserem acompanhar como é que foi essa transformação, só continuar assistindo. Eu comecei usando meu lápis branco da NYX no rosto todo e fui espalhando ele com os dedos. Para fazer a primeira camada da pele, para deixar tudo bem branquinho. Eu optei por primeiro passar esse lápis porque acredito que ele espalha bem no rosto e pode servir como uma base melhor para deixar o rosto bem branquinho. E eu passei também um pouco no pescoço. Depois eu vim selando com o meu Duo Cake da Vult, para fazer mais uma camada e deixar tudo bem branquinho mesmo. E também passando no pescoço. Depois eu passei o talco por cima de tudo para deixar tudo bem sequinho. E selar mais ainda essa pele que eu fiz. Depois, para a sobrancelha, eu usei o meu pincel chanfrado e usei uma sombra preta. E fui marcando a sobrancelha um pouco mais acima do que eu normalmente uso, para deixá-la mais acentuada. Depois eu puxei uma linha a partir da sobrancelha, indo até a metade do nariz. Como se fosse um contorno para o nariz. Isso com a sombra ainda. Depois eu reforcei com um lápis preto. Essa linha que vai até da sobrancelha até o nariz. Metade do nariz. Depois, com o mesmo lápis preto, eu passei em toda a pálpebra móvel e subi um pouco, além da linha do côncavo. Passei embaixo também, tanto na linha d'água quanto embaixo dos cílios inferiores. Isso vai formar uma base para a gente depois passar a sombra. Depois eu vim contornando esse lápis preto que eu passei com a sombra marrom opaca, com esse pincel de esfumar. Vai formar uma base para o nosso esfumado depois. Passei tanto abaixo dos cílios inferiores quanto na pálpebra fixa. Depois eu vim carimbando a sombra preta, usei a sombra mais preta que eu tenho, que é uma sombra 3D da Jasmine, e eu fui carimbando na pálpebra móvel e também abaixo dos cílios inferiores, para selar tudo. É bom ir dando batidinhas para não ir espalhando a sombra, para ela depositar e ficar bem pigmentada. A ideia é fazer um olho preto esfumado bem intenso. Depois eu voltei com a mesma sombra marrom, mas com um pincel mais fininho de esfumar, e fui esfumando só a borda, mais a borda, passando um pouco para cima. E fiz a mesma coisa
na parte de baixo, esfumando e descendo um pouco mais esse esfumado, intensificando ele. Resolvi mostrar bem mais devagar para vocês verem. Depois eu voltei com aquele pincel mais fofinho de esfumar e esfumei mais um pouco. Se cair um pouco de sombra, você pode passar um pincel depois que sai. Depois eu apliquei cílios postiços, que foi meio difícil para aplicar, porque eu coloquei 2 cílios postiços para ficar bem, para aparecer, né, já que o olho estava bem preto. Depois eu fiz a marcação pro redemoinho das bochechas, que é a marca registrada do personagem, né, do Jigsaw. Eu usei uma sombra bege bem clarinha primeiro, e depois eu reforcei ela com uma sombra marrom. E esfumei, para não ficar muito marcado. Essa parte do redemoinho é a parte que exige mais paciência e calma para poder fazer os círculos de forma que fiquem mais certinhos. Depois eu reforcei mais essa base com o lápis branco da NYX, para deixar mais ressaltada essa parte onde a gente vai fazer o redemoinho. E para espalhar, eu usei esse pincel língua de gato pequenininho, com um pouco do cake da Vult para poder selar isso. Agora, para fazer o redemoinho, eu usei um batom vermelho e um pincel fininho, o mais fininho que eu tinha. Use o pincel mais fino que você tiver para ficar mais delimitado, mais certinho essas voltas do redemoinho, né? Eu fui fazendo até terminar toda essa volta daquela primeira marcação que a gente fez com a sombra marrom. Depois a cor não estava muito vermelha, eu passei uma tinta vermelha de maquiagem artística por cima dessas linhas do redemoinho que eu fiz. Mas esse passo não precisa se você já tiver passado um batom bem vermelho forte. Nos lábios eu usei um batom vermelho e fiz ele passando um pouco mais do contorno natural dos meus lábios para ficar uma boca bem sensual. É a versão feminina, né, do Jigsaw. Depois no cantinho você puxa um cantinho da boca, como se fosse um pequeno rasgo, né? Bem fininho. Eu usei um pincel para fazer isso. Esse pincel mais fininho. Agora vamos ao detalhe do queixo do boneco. Eu usei um delineador líquido e puxei as 2 linhas nos 2 lados do queixo. Em seguida, para selar essas 2 linhas, eu apliquei a mesma sombra preta que eu usei nos olhos, com esse pincel um pouco mais fininho. E fui só passando por cima dessa linha. E foi assim que ficou a maquiagem no final. Um olho bem preto, cílios postiços e os 2 redemoinhos do Jigsaw. Essa foi então minha versão feminina do boneco do Jigsaw.
E espero muito que vocês tenham gostado. E já sabem, se vocês gostam de inspirações, reflexões e emoções, é só se inscreverem nesse canal, que toda semana você vai encontrar aqui um vídeo sobre isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!